Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Vamos celebrar, Ele reina em retidão, que a terra e os céus alegrem-se. Deus reina, batam palmas as nações, os anjos gritam, os remidos vêm dançar, para celebrar o Rei. Cante bem forte. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinarás. Deus reina, vamos celebrar. Ele reina em retidão, que a terra e os céus alegrem-se. Deus reina, batam palmas as nações, os anjos gritam, os remidos vêm dançar, para celebrar o Rei. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinarás. Que todas as nações exaltem o poder do Rei, seu nome faz o mal tremer. Porque se irão os povos, o Rei no trono está, agora e sempre reinará. Que todas as nações, que todas as nações exaltem o poder do Rei, seu nome faz o mal tremer. Porque se irão os povos, o Rei no trono está, agora e sempre reinará. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinarás. Deus reina, Deus reina, Deus reina, vamos celebrar. Tu reinas, tu reinas, tu reinas e sempre reinarás. E sempre reinarás. E sempre reinarás. Aleluia! Antes de ler a palavra e dividi-la com os irmãos, eu gostaria de lembrar que amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós temos uma reunião, um culto, chamado o Culto do Bom Samaritano. É exatamente para aquelas pessoas que estão desempregadas. Semana passada nós tínhamos mais de 300 vagas de emprego. Então não precisa ser crente, não importa a religião da pessoa.
Nós queremos abençoar apenas. Então, toda segunda-feira, amanhã, lá no tabernáculo, às 19h30. Então, são os empregos assim, os mais diversos. Se você conhece uma pessoa desempregada, então encaminhe essa pessoa para essa reunião. E amanhã, às 20 horas, na capela, que fica bem aqui ao nosso lado, celebramos uma reunião chamada CRI, ou seja, Cristãos Empreendedores. E temos visto ali a manifestação da glória de Deus de uma forma tão poderosa. E amanhã, um empresário lá de Londrina estará ministrando. O nome dele é Rodolfo Montosa, um homem precioso, dádiva do Senhor. E ele tem tanto para ensinar para todos nós. Então vamos nos colocar em pé nesse instante. Você vai levantar a sua Bíblia mais alto que você puder. Ela pode estar no seu celular, no seu iPad, não importa. Você que está na sua casa, se possível, tome também a sua Bíblia para você acompanhar a reunião. Faça assim com a sua Bíblia. Aqui em Lagoinha, você conhece uma igreja, se os membros da igreja carregam Bíblia. Se você vê uma pessoa que vai para a igreja sem Bíblia, você pode ficar assim, essa igreja tem alguma coisa que está fora do eixo. Porque você conhece a igreja se os membros vão para a igreja com Bíblia. Então, igreja sem Bíblia não é igreja de Jesus. Igreja de Jesus é a igreja onde os membros carregam a Bíblia. E o pastor prega a Bíblia. Porque hoje tem muita coisa que parece, mas não é. Então, nós estamos vivendo um tempo muito de confusão. Mas você, para nunca ser confundido, é isso. Se você vê as pessoas da sua igreja, os que nos assistem, carregando a Bíblia, tudo bem. Se o pastor prega a Bíblia, tudo bem, é assim mesmo. E por isso nós vamos declarar juntos esta verdade. Vamos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que nessa noite, mais uma vez, a Tua bendita palavra nos edifique, nos console, nos exorte, possa apontar o caminho da salvação e da reconciliação. Conceda ao pregador, ó Deus, graça e tanta sabedoria para trazer, ó Pai, o Teu coração ao Teu povo. Tua palavra diz, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas, ó Deus, venha trazer, ó Pai, uma fome tão grande nos corações de conhecer a Tua palavra, de viver a Tua palavra e, acima de tudo, para que todos possam ser também uma carta aberta, onde as pessoas possam ler a Tua palavra nas suas vidas. Em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Queridos, hoje foi um dia diferente no nosso país. Um domingo diferente pelas manifestações. Em todo o Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas fazendo uma manifestação. Todos nós anelamos por algo, vermos o nosso país melhor. Queremos ver o nosso país de uma forma tão diferente. Queremos ver o nosso país sem a miséria, queremos ver o nosso país sem a corrupção, queremos ver os nossos governantes também de uma forma tão bonita, de uma forma tão verdadeira, sendo homens e mulheres que possam realmente se transformarem em um referencial para toda a nação. Este é um sonho, não é uma utopia, nós oramos por isso. A palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o Brasil não é formado simplesmente pelos seus rios, pelas suas montanhas, pelas suas... Não. É o seu povo. O Brasil é sua gente. O Brasil é seu povo. Seu povo. Quantos aqui são brasileiros?
Nós somos. O Brasil está aqui, somos nós. Essa história eu gosto de repeti-la, porque ela descreve tão bem a vontade de Deus, o Pai. É aquela história do menino que estava em casa, e o pai do menino tinha o escritório dele em casa. Muitos hoje trabalham em casa. Mas o menino toda hora entrava no escritório do pai, e o pai estava envolvido no trabalho, só que o menino distraía o pai. E o pai amava muito o menino, seu filho. Mas toda hora o menino entrava e atrapalhava o pai, e o pai teve uma ideia. Na parede do escritório tinha um mapa do Brasil. Tinha um mapa do Brasil. E o que o pai fez? Tomou uma tesoura e cortou um mapa em muitos pedacinhos pequenininhos, bem pequenos. E quando o menino entrou, o pai disse: olha, filho, papai vai dar uma tarefa para você. Você vai consertar o Brasil. Eu vou dar aqui essa fita de durex para você, igual um quebra-cabeça, estava tudo picadinho ali, aqueles papeizinhos pequenininhos. E quando você consertar, você então pode entrar que o papai vai brincar com você. E o pai achou que o menino ia ficar durante dias fazendo aquilo, colar aqueles pedacinhos todos. O menino fez. Foi, e daí poucos minutos, não levou nem uma hora, o menino volta com o mapa todo colado, direitinho, tudo perfeito. Até a ilha de Fernando de Noronha estava lá no lugar certinho. E quando o pai viu, ele disse: meu filho, você é um gênio. Nem papai conseguiria fazer isso e você fez em tão pouco tempo. Você conhecia o Brasil para consertar assim? Como é que você fez? Você conhecia o mapa? O menino disse: olha, pai, eu não conhecia o mapa. Eu não sei como é o Brasil. Mas então como é que você fez? E o menino disse: eu conhecia o mapa. Eu sabia que atrás desse mapa tinha um desenho de um homem, de um brasileiro. Então eu sabia onde ficava o nariz, o olho, a boca. Então, quando ele consertou o homem, do outro lado estava o quê? Consertado também o Brasil. O Brasil é consertado, mudado, quando cada brasileiro vem para o Senhor. É sobre isso que eu quero falar. Sobre um novo homem para um novo Brasil hoje. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo 40. O Salmo 40, os 3 primeiros versos, são versos proféticos. E versos proféticos para aqueles que amam essa terra, para aqueles que querem ver essa terra mudada, transformada. Nós queremos viver o que está escrito aqui. Mas agora nós temos que pautar a nossa caminhada em cima de uma esperança que desemboca numa realidade que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero destacar essa expressão final aqui. Muitos verão estas coisas. Quais são as coisas mais gloriosas? O maior milagre que Deus faz chama-se um novo nascimento. Quantos aqui experimentaram o novo nascimento? Faça assim. O novo nascimento é o ápice das expressões do milagre do Senhor aqui na terra. Por isso ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A igreja, Deus só tem uma resposta. Deus não conhece uma outra maneira dos homens virem a Jesus, a não ser através da pregação do Evangelho. Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho, porque nenhum anjo experimentou o novo nascimento, nenhum anjo experimentou, Jesus não morreu para salvar nenhum anjo.
Jesus morreu para salvar os homens. E são os homens que vão pregar. Agora, quando uma pessoa converte, o Brasil está sendo mudado. O Brasil é mudado quando cada brasileiro vem conhecer o Senhor. Quando ele conhece o Senhor, ele experimenta um novo nascimento. Ele nasce de novo. Tudo é diferente na vida dele. Ele não muda de religião. Não é que ele era católico, agora é crente, era espírita e agora é crente, era macumbeiro e agora é crente. Não, é o carimbo que muda. É a vida que muda. É a estrutura que muda. Ele nasce de novo. E você precisa se ver dessa maneira. Por isso, eu quero mostrar esse novo homem, o crente como tal. Você precisa ter esse entendimento. Em Ezequiel capítulo 11, e nós vamos ler muita escritura nessa noite, Ezequiel capítulo 11. Divida a sua Bíblia com o irmão abençoado que está aí pertinho de você, para que ele possa ler também as escrituras. Ezequiel capítulo 11, versículos de número 19 e 20. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu uns para ser salvos e outros para perdição. Deus quer que todos os brasileiros sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a promessa do Senhor diz assim, em Ezequiel 11, 19: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o quê? E eu serei o seu Deus. Há uma mudança. O brasileiro é mudado quando o coração dele é mudado. Não adianta. Enquanto uma pessoa não tem novo coração, enquanto ela não converte, ela não consegue viver uma vida totalmente íntegra, pura e santa. Ele não tem forças para isso. Não tem. Por isso que a Bíblia fala sobre uma ressurreição. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, o versículo de número 4, começa a nos falar assim, que o homem que experimenta a salvação, ele começa a viver naquilo que é chamado novidade de vida. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. Isso se repete no capítulo 7. Romanos 7, o verso 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 17. Todos nós sabemos esse texto de cor. 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim, se alguém está em Cristo, o que é que ele é? Uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. O cristão é uma nova criatura. E o exemplo mais simples para os irmãos entenderem é exatamente a borboleta. Quando você vê uma borboleta, ela é tão diferente. O que ela era antes? Era uma lagarta. Uma lagarta, asquerosa. Mas há um momento que ela fica paradinha e ela começa a experimentar um processo de metamorfose. Se transforma num casulo e sai o quê? Uma borboleta. Não adianta você falar para a lagarta: lagarta, você tem que voar. Lagarta, você não pode assim, quando a gente encosta na lagarta, a gente arde, queima, não é assim? Mas ela não consegue fazer outra coisa. Nós só podemos dar aquilo que temos.
A lagarta não consegue dar a beleza, ela não consegue trazer a doçura. Um dia desse, meu netinho estava vendo uma lagarta, aí ele não podia chegar perto. Por quê? Porque queima, não é assim? A lagarta passa por esse processo e ela vira uma borboleta. Não adianta falar para uma pessoa não convertida que ela não pode ser corrupta. Não adianta falar para uma pessoa que não é convertida que ela não pode mentir. Não adianta falar para ela porque ela não tem forças para isso. Existem pessoas que têm uma coisa chamada berço. Existem pessoas que são assim, eu posso dizer, foram instruídas de tal forma que elas têm um nível moral muito elevado. Mas mesmo assim você pode encontrar, ela precisa passar por essa experiência. Por isso a palavra diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aquele velho passado, é para ficar mesmo velho para trás, se passar. E a palavra diz que tudo se fez novo. Nós não temos uma religião. A fé cristã não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento com Deus. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas, mas é um relacionamento com o Senhor. Em Gálatas capítulo 6, o verso de número 15. Gálatas capítulo 6, o verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim: pois nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão. Falando de doutrina. Um diz da circuncisão, o outro diz desse jeito. Um fala assim, há o dia para guardar o sábado. Outro diz, há o dia para guardar o domingo. Para nós todo dia é santo. O que importa é o que é? Ele diz assim, nem a circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser o quê? Uma nova criatura. Não adianta uma doutrina. Tem pessoas que têm doutrinas, mas não têm um novo nascimento. Porque a doutrina enche a cabeça das pessoas. Você encontra uma testemunha de Jeová, ele é cheio de doutrina, mas não tem o quê? Um novo nascimento. Quando aqui a palavra diz, aqui de doutrinas, diz, nem a doutrina da circuncisão, nem a doutrina da incircuncisão, mas o fato que a pessoa precisa experimentar o que é? Ser o quê? Uma nova criatura. Uma nova criatura. Em Efésios, capítulo 2, verso 15. Efésios 2, o verso 15, diz assim, que o Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo que um novo homem, fazendo a paz. Fale comigo, um novo homem. Mas algumas pessoas dizem assim, quando eu fui para Jesus a minha vida consertou. Está tudo errado. Jesus não veio para consertar a vida. Ele veio para fazer o quê? Trazer o homem que ele tem, o que é uma nova vida. Não é uma vida consertada, é uma vida 0 quilômetro. Nós temos aqui na igreja um trabalho que fazemos com prostitutas, garotas de programa. Uma prostituta pode ter dormido com a torcida do Atlético ou do Cruzeiro todinha, mas no momento quando ela converte, ela se torna tão pura, tão santa como a Virgem Maria. Zerou. É uma nova criatura. É o que está escrito. Olha Efésios 4, o versículo 24. Efésios 4, 24 diz. Efésios 4, verso 24. E vos revistais de quê? Do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Existe, quando a pessoa converte, uma coisa chamada ressurreição espiritual. Todo domingo, às 13 horas, nós celebramos um culto. A pregação é feita através dos batismos. Quantos aqui foram batizados? Você se lembra do seu batismo? O batismo traduz exatamente a nossa identificação com Jesus. Quando cremos nele, nós nascemos de novo. Morremos para aquela velha vida. Nascemos. E por isso que, quando somos batizados, a água nos cobre completamente.
que é o símbolo que morremos e fomos sepultados. A água tem que cobrir, tem que cobrir. Então, por isso que batizamos a pessoa, a água cobre. É o símbolo do sepultamento. Mas logo depois, a pessoa emerge, que é o símbolo da ressurreição. Por isso que quando lemos em Ezequiel capítulo 37, o versículo de número 10, este é um quadro tão forte de uma visão que Deus deu para Ezequiel, quando ele chega e contempla aquele vale de ossos secos, tudo ali assim, tão complicado. E diz aqui: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Mas eu quero ler do verso 1. Vamos voltar para o verso 1. Ezequiel 37, verso 1. Para você poder ter essa compreensão, no nosso país, é como se tivesse esse vale de ossos secos. Não adianta você falar para um político, muitas vezes ele não consegue fazer o que ele tem que fazer, porque falta vida na vida dele. Enquanto ele não experimentar o novo nascimento, ele nunca vai ter sensibilidade. Ele pode ser uma pessoa de moral, uma pessoa justa até, mas o que ele precisa, o que o nosso país precisa, é como o retrato da ilustração que eu trouxe. Para consertar o Brasil, é consertando o homem. Olha o que está escrito. Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Verso 8, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Jesus, ele não veio consertar as vidas. Ele veio trazer uma vida nova. Por isso a palavra diz que ele está em Cristo, que é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa é a ressurreição espiritual. Foi isso que o filho pródigo experimentou em Lucas 15, o verso de número 24. Lucas 15, o verso 24, o pai dizia assim: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A regozijar-se. O moço volta e diz, o pai disse: esse meu filho estava o quê? Morto. E ele reviveu. O que o Evangelho faz é exatamente isso, é trazer a vida, a ressurreição. Em Romanos capítulo 8, o versículo de número 11. Romanos 8, o verso 11. Romanos 8, o versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Em Efésios capítulo 2, o verso 1. Efésios capítulo 2, o verso de número 1. Eu queria chamar aqui o Israel. Venha cá, Israel.
Fique deitado aqui, Senhor. Isso. Põe a mão assim. Queridos, eu como pastor, muito difícil, quase uma semana, que eu não tenha que celebrar e dirigir um culto fúnebre. E algumas vezes, quando eu vou, a família está ali, o cadáver também. E muitas vezes familiares dizem assim, pastor, parece que está dormindo. E é mesmo. Eu olho, parece que está dormindo, está inteirinho, tão assim, tão bonito. E hoje costumo até fazer maquiagem e tudo, e fica assim perfeito. Mas outras vezes, quando eu vou em determinados sepultamentos, não pode abrir o caixão, porque o caminhão passou por cima e ninguém pode nem ver. Qual dos dois que está mais morto? O que está inteirinho ou o outro que o caminhão passou por cima? Qual dos dois está mais morto? Os dois. Muitas vezes pessoas olham assim, aquela pessoa ali é tão direitinha, tão isso, tão aquilo outro. Mas o outro é um corrupto, é um mentiroso, é isso, é um adúltero, é um safado, é isso. Qual dos dois está mais morto? Os dois estão mortos. Os dois estão mortos. Jesus, a palavra diz, e nós vamos ler em Efésios 2:1, Ele vos deu o quê? Vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Não existe um mais morto do que o outro. Existem pessoas que perante a lei, um pratica um determinado crime, ou determinado jeito, outro vai para a cadeia por isso, por aquilo. São diferentes atitudes. Mas espiritualmente, enquanto a pessoa não tem Jesus, ele está assim. Continue morto aí, filho. Porque está escrito, olha, Ele vos deu, Efésios 2:1, vamos ler juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas agora, olha o versículo 6, o que diz. Efésios 2:6, diz assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Muitas vezes no meu gabinete entra uma irmã. E logo quando eu abro a porta, ela começa a chorar. Chora, 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 chora e chora. Ela senta, eu deixo ela ficar chorando um pouquinho e digo, irmã, em que eu posso servir você? Aí ela chora mais um pouco ainda. E daí a pouco, fungando, ela diz, pastor, eu descobri que meu marido tem uma amante e já tem 3 filhos com ela. E eu descobri agora. Aí ela chora, 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 chora. A primeira pergunta que eu faço é essa. Seu marido já é convertido? Não, pastor, ele odeia crente. Ele odeia, ele odeia. O morto, eu falo para ela, querida, o morto só faz 2 coisas. Ele não se comunica. Não adianta você conversar com o morto que ele não conversa. E ele fede. Ele fede. Há mau cheiro, ele exala mau cheiro. Um cadáver depois de 2, 3 dias é insuportável. Por que que ele faz assim? O seu marido age do modo como ele age, é porque ele está morto espiritualmente. Está morto. Eu falo, filha, a coisa mais natural para um homem que não tem Jesus na vida ainda é ter outra mulher. Ela olha assim, e o morto não se comunica. Não adianta, ela diz, pastor, nós não conseguimos nem conversar. Não tem diálogo. Morto não tem. O que o morto precisa, sabe o que é?
que ele seja o quê? Sepultado. Amém? Amém coisa nenhuma, irmão. O que o morto precisa é de ressurreição. O que o morto precisa é de ressurreição. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos aplaudi-lo. É isto. É isso. Pode aplaudir mesmo Jesus. O que ele veio trazer foi vida. É isso que acontece. Quando a pessoa nasce de novo, quando ela se entrega a Jesus, a vida muda. É essa ressurreição que está aqui. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Querido, não adianta você pegar um político e falar que você não pode ser corrupto. Ele tem que ir para a cadeia pela corrupção dele, tem que sim. Mas ele não tem força para ser verdadeiro. Compreende? É igual falar para o defunto, você não pode feder, não pode. Ele está em decomposição. Existem princípios. O que o morto precisa é receber a vida. Por isso que a igreja existe, queridos. Você precisa guardar isso sempre no seu coração. Essa ressurreição. É isso que Jesus Cristo faz. O nosso Brasil. Não é você falar assim, o dia que tivermos lá no governo um presidente crente. Mas tem tanto crente que só tem o título de crente. Precisa saber se ele tem vida. Compreende? Não é uma questão de carimbo. Não é questão de carimbo. É saber se a pessoa tem o quê? A vida. A palavra diz que o Senhor conhece os que são dele. Por isso, nós temos que orar. Por isso que oramos. É por isso que estamos envolvidos numa maior missão sobre a face da terra. Não é de plantar um carimbo de religião, mas de levar as pessoas a experimentarem o que seja o novo nascimento. Por isso que quando um homem se converte, a família dele muda. Quando uma mulher se converte, a família muda. Quantos aqui são convertidos? Quantos sabem? Quantos já experimentaram o novo nascimento? Dê um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Colossenses capítulo 2, o versículo 13. Colossenses capítulo 2, verso 13. Um novo homem para o novo Brasil. É isso que o Brasil precisa. Colossenses 2, 13 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando o quê? Todos, não alguns, todos os nossos delitos. Ali na cruz, Jesus, ele morrendo, diz a palavra que ele esponjou todos os nossos pecados, todo o castigo que devia vir sobre nós, veio sobre ele. A palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E justificação é um ato declaratório de Deus. É Deus que declara que aquele que estava morto espiritualmente, que foi ressuscitado, que te exalava mau cheiro mais terrível que você pudesse imaginar, a partir daquele momento, Deus o vê como se ele nunca tivesse cometido um único pecado e concede para ele a graça, a autoridade para comparecer diante dele sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Isto é justificação. É por isso que quando eu leio aqui o texto que acabei de ler, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A conversão é a vida dele. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Estarei com ele, ele comigo.
A fé cristã é Jesus vivendo em nós. A palavra Cristo em vós, a esperança da glória. Nosso país tem que experimentar isso. Capítulo 3 de Colossenses, verso 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O versículo 10, Colossenses 3,10 diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora você vai viver essa nova vida. Um carro que é movido, meu carro é gasolina. Se eu colocar diesel no meu carro, não vai funcionar. A vida cristã não é o seu esforço para vivê-la. É a sua rendição em ser cheio do Espírito Santo, para que Ele viva através de você. Por isso que quando eu vejo um irmão orando assim: ó Deus grande e poderoso, agora eu entro na Tua presença. Eu fico pensando, que negócio é esse de entrar na presença dEle? Eu entro e saio, eu entro e saio, eu entro e saio. Nós temos que viver na presença dEle. O que você é hoje, domingo aqui, é o que você tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Não entrar na presença dEle, é esse viver na presença dEle, sendo sempre renovado pelo Espírito do Senhor. O Salmo 51, o verso de número 10, há um momento quando Davi, depois de uma situação tão complicada na sua história, ele rasga o seu coração, e ele não tem constrangimento algum em escrever esta oração, e ele ora dizendo no versículo 10, Salmo 51, 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, cria em mim em cada momento, cria em mim, Senhor, um coração puro. Eu quero viver assim, renova dentro de mim esse espírito inabalável. Em Isaías 40, a palavra se repete. Isaías 40, o verso de número 31. Novamente, diz aqui a palavra do Senhor, para mim e para você, de um modo, diz assim: mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha o capítulo 41, Isaías 41, não, vamos continuar aqui no 40. Isaías 40, verso 29, 30 e 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. No capítulo 41, agora, o versículo 10, o Senhor diz, Isaías 41, versículo 10, não é 1 não, é 10. Diz assim: não temas, fale comigo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra final. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por isso? É essa a verdade dele. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Isso é grande demais. Você poder viver aqui na terra, no meio de pessoas mortas espiritualmente. Não temas, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Romanos capítulo 12, o versículo 2. Romanos 12,
o verso de número 2. A palavra diz, no meio dessa situação toda que vivemos, nosso país diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você veio para o Senhor, tudo vai ser novo e diferente. E o nosso país também. Eu quero ler uma oração profética agora sobre o nosso país. Abra em Isaías capítulo 62. Isaías 62 é uma oração. Mas mais do que uma oração, é uma profecia. Algo que queremos ver na nossa terra. Queria que o Israel pegasse essa bandeira agora. Estenda essa bandeira, fica com ela estendida aqui atrás de mim agora. Porque queremos ver isso. Segure sua Bíblia com a mão esquerda e põe a direita, estenda a mão direita aqui para frente agora. Diz assim a palavra. Todo lugar que tiver a palavra Sião, nós vamos colocar Brasil. Tá bom? Então, olhe na sua Bíblia, eu vou estar lendo. Vamos juntos? Por amor de ti, Brasil, não me calarei, e por amor do Brasil, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Será chamado Brasil por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão Brasil desamparado, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Brasil, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Brasil e o ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Porque os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a entrada, limpai das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei aos filhos do Brasil: eis que vem o tal Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Brasil, serás chamado procurado, cidade, país não deserto. Vamos aplaudir o Senhor por esta certeza. Um novo Brasil, um novo Brasil, porque um novo homem faz um novo Brasil. E nessa vitória, Deus quer colocar um cântico novo. Vamos nos colocar em pé, os músicos tomem seus lugares. E é um cântico novo. Eu queria, meu irmão, que você entendesse algo. A nossa luta não é uma luta espiritual, não é uma luta natural, é uma luta espiritual. Quando uma pessoa vem para Jesus, tudo muda. Queremos ver o nosso país salvo. Quando um brasileiro é salvo, o Brasil é mudado. Temos 210 milhões de brasileiros.
Você nasceu aqui no Brasil, não foi por um acidente. Semana passada eu estava nos Estados Unidos. As ruas não têm um buraquinho. Os prédios são belíssimos. Eu vi coisa que eu nunca tinha visto. Mas eu nasci aqui. A pessoa deve ir para outro país se Deus mandar. Mas a beleza de um país não são as coisas que o país oferece. O melhor lugar que temos para viver é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Nosso país, você não nasceu aqui por acaso. E Ele quer que você tenha um novo cântico. Há um momento que a gente murmura muito pelo nosso país. Mas a murmuração não vai nos levar a nada. Nossas orações vão transformar a nossa terra. O Salmo 40, o versículo de número 3 diz: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Dê a mão ao seu irmão. Dê as mãos pelos corredores. Feche os corredores. Muitos verão estas coisas. Que coisas? Essas que estão prometidas aqui. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe por que as pessoas não convertem? Por duas situações. Primeiro, porque conhecem um crente. E porque conhecem um crente. Pessoas não convertem porque conhecem um crente. E tem pessoas que convertem porque conhecem um crente. Que seja você esse testemunho tão bonito. Deixe a sua vida, sabe? Deixe a sua vida transparecer. Se você soubesse, entendesse isso, que é a solução do país, da nossa terra, você está segurando a mão dela. É essa pessoa. Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra. Mas Ele disse que se o sal vier a ser insípido, não presta para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Não tenha ilusão ao dia que tiver um presidente crente. Tem carimbo de crente é uma coisa. Mas se realmente ele nasceu de novo, porque nós podemos tomar um cadáver, podemos mumificá-lo. Ele sempre vai parecer que está vivo, mas está morto. O que faz a pessoa ser um cristão é o novo nascimento. E ele diz: muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor. O Salmo 144, eu quero ler para os irmãos. O versículo de número 9 diz exatamente assim: A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Novo cântico não mais da murmuração. Um novo cântico de você profetizar: eu vou viver numa terra salva. Meu país vai ser salvo. Uma terra onde seus filhos serão criados, seus netos, seus bisnetos. Um novo cântico. O Salmo 149 diz: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico. Isaías 42, o versículo de número 10, a profecia diz assim para a nossa terra. Isaías 42, 10 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, vós terras do mar e seus moradores, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até
às extremidades da terra. Último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 14, o versículo de número 3, diz assim: entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 anciões e seres viventes e dos anciãos. No capítulo 15, o verso 3 diz: entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E de que forma os atos de justiça serão manifestos em toda a terra? Através do seu testemunho, meu irmão. Através da sua fé. Você não tem uma religião. Você tem o Senhor. Cristo em você. Essa é a esperança da glória. Levante bem alto a mão do seu irmão. Nós vivemos esse dia. Milhões de pessoas saíram às ruas. Um momento cívico, como outros saíram na sexta-feira, dentro da democracia da nossa terra. Mas você segura a mão do que pode mudar a nossa terra. Vamos viver, vamos ser o sal que não perde o seu sabor. E vamos ver a nossa pátria transformada. Levante bem alto a mão dele. Nesta terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que está pra chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Decore com fé. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele
gente que te ama e clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, 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 sua terra sararei, sua terra sararei. Deus não tem um plano B, Ele só tem o plano A. Deus não tem outra maneira de salvar as pessoas a não ser através de Jesus, o seu Filho. Por isso, igreja, vamos viver intensamente. Nosso dever é orarmos pelos nossos governantes e buscarmos ter uma vida tão grande. Você não consegue esperar muita coisa de um morto enquanto ele não ressuscita. As pessoas só podem dar o que têm, ainda que muitos tenham um aspecto moral elevado, mas que precisa da fé. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Um novo homem para um novo Brasil. Feche os seus olhos por um instante. A palavra diz que Deus conhece os que são dele. Deus conhece. Talvez você seja alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não tomou a decisão de seguir o Senhor. Até hoje você não nasceu de novo. Até hoje você não se entregou a Jesus. Ou quem sabe você é como um filho pródigo que foi para uma terra distante, está longe, mas o Pai quer trazer você novamente de volta. Pai tem os braços abertos para te receber. Eu quero que você se identifique com os que estão aqui e os que nos assistem. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama e que o Brasil é mudado quando um brasileiro é mudado, quando ele se converte. E eu me identifico agora com todos que estão aqui, que ainda não te receberam. Eu oro como se fosse eles orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora, sozinho. Você não vai repetir essa oração. Quero orar sozinho por você.
Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Levante bem alto a sua mão, estou vendo lá atrás. Levante mais alto, sem constrangimento algum. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, você que se reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão. Isto. Estou vendo tantas mãos erguidas. Enquanto vamos cantar essa mesma música, eu quero pedir agora, pode abrir os olhos. Todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares, venham até aqui. Ninguém assentado agora, todos em batalha espiritual, todos que levantaram as mãos, venham aqui. E eu queria pedir que cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ele: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Nos quatro cantos. Você já nasceu de novo? Venha. Aonde você estiver me assistindo, esta é a hora de você também falar: Jesus, entra agora na minha vida. Entra agora. Ele vai entrar para nunca mais sair. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora da sua volta. Queremos orar por você. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Você pode ligar agora. Queremos colocar a sua vida no coração de Deus, o Pai, para que você experimente todo o favor daquele tem no seu coração. Faça isso e faça agora. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe o povo. Brasil, uma gente que te ama. Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, venha, pode chegar. Queria que meus pastores se aproximassem agora. Igreja, estenda as mãos sobre os que estão aqui. Senhor, na autoridade do teu nome, desligamos destas vidas todo o poder das trevas e ligamos cada uma delas contigo agora, para que a partir de agora possam viver perdoados, salvos, transformados, e através deles, ó Pai, nossa terra seja mudada. Eu os deixo no teu coração, em teu nome. Amém. Olhem para mim, vocês. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. No momento quando você voltou para Ele, Ele te recebeu. E você agora é essa nova criatura. Você agora tem uma nova família. Uma família meiga. Imagine uma família tão carinhosa. Uma família que se importa com você. Porque você é a pessoa mais importante aos olhos de Deus na face da terra. Ele te ama. E nós queremos te ajudar nessa caminhada. Hoje você tem uma nova família, eu quero que você a conheça. Eu vou contar até 3. Eu falo até eu pedir que você vire para conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Vire, olha. É a sua família. Sem qualquer falsidade. É a sua nova família. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo.
te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. No grande amor de Cristo, eu preciso. Te abençoo, te abençoo, te abençoo. Precioso, 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 precioso. Vamos aplaudi-lo.